a gente conversou no começo, ele tinha aquela síndrome metabólica, que é que, cara, a grande maioria da população tem. Resistência periférica à insulina, hipogonadismo secundário, esteatose hepática, né? Então isso você tinha uma perda da libido, não só sexual, mas libido no dia a dia, de raciocínio. Então é como se tivesse um carro andando com o freio de mão puxado. Até anda, mas com o freio de mão puxado, devagar, entendeu? Então você tinha que desinflamar o seu corpo primeiro, entendeu? Aí você tem duas opções, mudança de estilo de vida, ou se você tem um problema muito grave, pressão alta, dislipidemia, as pessoas partem para a cirurgia, né? Tem dois tipos de cirurgia, restritiva e desabsortiva. Restritiva, hoje em dia a gente faz o sleeve, que é a gastrectomia vertical, ou coloca o balão gástrico, que é temporário. Eu comi 2 desses. E a desabsortiva, que você faz a ligação ali, igual eu te falei, que é o balão que é o Y de Hooks. Tinha que pôr um balão da Zeppelin lá para poder emagrecer. O grande problema do balão é o seguinte, quando eu era mais novo, eu passava o balão por endoscopia. A pessoa fica na média de 10 meses com o balão, perde 20 quilos. Por quê? Porque, cara, o estômago tá cheio, você não consegue comer, entra num déficit calórico forçado, gasta mais, não fez educação. Tudo. Então, o que os cirurgiões estavam fazendo? Coloca o balão, porque às vezes a pessoa tem dificuldade em perder 10% do peso corporal para operar. O cara não consegue. Então, faz assim, põe o balão, perde esses 10%, perde os 10%, tira o balão e opera. Doutor, e se deixar, volta uma pergunta que é muito normal. Por que, por exemplo, as pessoas, por exemplo, que nem o XJ, ele precisa perder peso para depois operar? Por que não operar com o peso dele? É uma questão de dose de anestésico, de sedação, ou é uma regra? Tem que perder peso para depois operar a bariátrica? Quando você faz uma avaliação cardiológica, óbvio que você vai operar, você tem que passar no cardiologista, no pneumologista, no anestesista. Estudos mostram que se você perder de 5 a 10% para você fazer uma cirurgia, você diminui o risco cardiovascular muito grande. Então você otimiza o seu metabolismo, tanto na parte vascular, tanto na parte cardiológica, parte metabólica. Você não tem um infarto. Para não ter um problema. Por quê? Toda cirurgia tem um risco, mas você operar um obeso, você tem um risco maior de trombose, evento tromboembólico, de ter um AVC, de ter um infarto, uma sobrecarga ventricular no coração. Então, por isso que quando você operou, você usou meia? Usei. Usou meia para evitar trombose. Você usou Clexane, aquela injeçãozinha? Anticoagulante para não dar trombose. Não, mas eu acho que essa injeção eu tomei antes de operar. Mas tem pacientes, quando é muito grave, usa depois também. Eu usei na Covid. Depois não. Na Covid tem que usar também. Para evitar eventos tromboembólicos. Não tem embolia, entendeu? Isso é o grande problema. Pronto. E tem também segmento com psicólogo. Eu tive um caso de uma paciente que operou, foi no hospital com dor abdominal, que soltou os pontos tudo porque ela bateu no liquidificador uma pizza e comeu. Puf, distendeu o abdômen, abriu os pontos, teve que operar. Você vê como é que é a mente, cara? Cara, qual é o sabor que tem uma pizza batida no liquidificador? Mas é uma coisa assim, é uma pessoa que precisa de um tratamento psicológico. Tem cara que rouba, sabe como lá, quando eu operei na turma, né, que a gente operou numa turma lá. Os caras tomavam leite condensado, velho. Pra poder Porque desce o leitinho condensado, desce. O cara tomava um bico de leite condensado. Ou seja, o cara ele se auto-sabota o tempo todo. A mente é complicada. E você sabe que depois de começar a treinar, semana que vem eu tenho até consulta com o psiquiatra, eu quero conversar com ele, fazer exames também, para saber se eu já posso começar a diminuir os remédios de depressão. Hoje você toma o quê? Eu tomo carbolítio e o Brintelix. Principalmente o lítio, ele é bem forte. O lítio, quando ele fez o exame, ele tinha uma prolactina alta. E eu fui investigar, eu falei, que remédio você toma? O carbonato de lítio, que é para distribuir polar, ele aumenta a prolactina. Isso também gera um problema com isso. Mexe com a libido. Então quando você fala desse tratamento de cirurgia bariátrica, não é só ir lá operar. Tem que ter um tratamento multidisciplinar. Entendeu? Assim como o uso das injeções, tipo Ozempic, Mounjaro, ou não. Se você não tiver uma reeducação da sua vida, depois isso pode ser prejudicial. É o que a gente sempre fala, vamos por lá. O Ozempic e Mounjaro, eles são análogos do GLP-1, que é o do hormônio do glucagon, que te dá saciedade. Então o que acontece? Se você tem uma compulsão alimentar e você toma esse remédio, uma maçã que você come, vamos supor, você comia 10, você come uma, você está satisfeito, você está bem. Aí você vai lá, faz uma hora de esteira, peraí, eu gastei mais do que eu comi, aí você entra forçadamente no déficit calórico. Tá. E você diminui aquela produção de glicose no fígado também, que é a glicogenogênese que a gente fala,
e automaticamente você emagrece. Agora, se eu te falar que o remédio vai ali na molécula, na gordurinha e queima a gordura, ele não faz isso. Ele faz mudanças, alterações metabólicas Exatamente. e fisiológicas que acabam colaborando para que você entre em déficit calórico. Exatamente. Mas É quando o a déficit pessoa- calórico que vai te faz emagrecer. Você não come. Mas quando a pessoa para de tomar, se ela não fez um tratamento psicológico nesse meio, Não necessariamente também. O Mondial já tem pesquisa, eu não sei se você viu, aonde mostra que ele melhora até adaptações de receptores e a pessoa reduz até o estado de ansiedade. Algumas pessoas. Isso Quando há é ansiedade por interessante. comida. Tá. Então, isso Mondial. Tem bastante coisa aí falando isso. Agora, o que a pessoa mais precisa não é nem às vezes do fator psicológico, é a mudança comportamental. Por exemplo, que nem vocês. Eu sou testemunha, vocês não estão tomando um